E aí, Sete Maninho, tudo bom, meu povo? Ó, hoje a gente vai trabalhar com vocês, certo? Sobre o processo da colonização inglesa na América ou da chamada América anglo-saxônica, tá? Diferente de outros tipos de colonização, né, que vão ter aí como base das suas características a exploração, né? Como foi o caso de algumas colônias do Caribe, como foi o caso do Brasil, né? Como foi o caso do sul da América do Norte, que vai se desenvolver a partir do chamado sistema de plantation, que era baseado na monocultura, que era baseado na escravidão negra africana e que era baseado aí na grande propriedade de terra voltada para o mercado externo, para garantir, né, as relações entre a metrópole e a colônia, um exclusivismo comercial, tá? As colônias inglesas da América do Norte, elas vão ter características diferentes. Lá vai predominar, né, um tipo de colonização chamada colonização de povoamento. E nós vamos explicar agora como é que isso vai acontecer. Ainda no contexto do século XVI, quando vai acontecer a chamada Reforma Protestante, né, que vai dar início aí nos reinos alemães, né, em Wittenberg, e que posteriormente vai se espalhar pelo restante da Europa, uma das vertentes que vai surgir a partir da doutrina luterana, né, é o calvinismo, né, que vai ser criado pelo João Calvino na Suíça, etc. Porém, né, o João Calvino, né, ele vai espalhar, né, a sua doutrina para outros lugares, e quem vai se converter principalmente a ela é a classe burguesa. Por quê? O calvinismo pregava a ideia da predestinação, pregava a ideia de que o trabalho dignificava o homem e vai justificar, né, a não existência da usura, que era condenada pela Igreja Católica, tá? E vai permitir as práticas de acumulação. Então, grande parte da classe burguesa que vivia do comércio, que aumentava os seus bens através do acúmulo, né, de metais preciosos, através do acúmulo de riquezas, vai paulatinamente, né, se convertendo a uma nova religiosidade, abrindo-se a uma nova mentalidade religiosa. Tá? E na Inglaterra, os puritanos eram os principais representantes dessa religiosidade, né, que queriam, né, a possibilidade de desenvolver-se livremente, né, sem restrições econômicas. Tá? Porém, os puritanos vão passar a ser perseguidos pelo próprio Estado inglês, porque lá a reforma vai se dar de dois tipos. Ela vai se dar via protestantismo e ela vai se dar também via catolicismo. Naquilo que o Jean Delumeau vai dizer que o catolicismo e o protestantismo, no contexto da reforma, um vai agir sobre o outro, né? E isso vai ficar bem claro, né, numa tese clássica aí, do historiador Christopher Hill, tá? Que ele, num livro chamado O Mundo de Ponta à Cabeça, vai mostrar que o Henrique VIII tinha pretensões de tomar o poder da Igreja Católica na Inglaterra, vai expropriá-la, certo? Vai dividir as suas terras entre a nobreza e, através do parlamento, vai exigir, né, que ele torne-se livre da Igreja Católica na Inglaterra e não mais o Papa, através do chamado ato de supremacia. E ele vai começar, através de uma nova religião que vai ser criada naquele contexto, que é a religião anglicana, a perseguir as outras religiosidades do Reino Unido, a perseguir presbiterianos na Escócia, a perseguir puritanos na Inglaterra, a perseguir católicos também que viviam naquela região. E essas disputas religiosas vai levar a Inglaterra, né, ao questionamento do absolutismo por parte da elite puritana, né, que eram comerciantes, que eram mercadores, banqueiros, tá? E também, né, começavam a converter-se parte da pequena nobreza, né, da gente, né, da pequena aristocracia proprietária de terras, tá? E também, né, vai começar a adentrar nos setores mais populares da sociedade inglesa. A disputa que vai acontecer entre o anglicanismo e o puritanismo vai levar a Inglaterra, né, ao questionamento do absolutismo monárquico, ao questionamento dessas instituições, né, que faziam parte do antigo regime, como
o predomínio dos direitos de propriedade da nobreza e dos privilégios feudais do clero e da nobreza, tá? A autoridade, né, absoluta do rei e o poder da Igreja Católica, né, aí no Reino Unido. E isso vai levar a Inglaterra, né, à sua primeira experiência de luta contra o antigo regime, que era a Revolução Puritana. Porém, parte desses puritanos que foram perseguidos pelo anglicanismo vão migrar para a América, né? Muitos deles vão fazer parte aí, do navio Mayflower. Eles vão organizar aqui, ao chegar, o chamado Pacto de Mayflower, né, na passagem aí do século XVI para o século XVII. Né? E nesse pacto, eles pretendiam fundar uma nova nação na América, que vai constituir-se aí a colônia primeiro da Virgínia e posteriormente da Nova Inglaterra. Tá? E também, essa nova nação na América, ela precisava ter a expansão da fé cristã como um dos seus objetivos. Tá? Então, assim vai ser formado o chamado Pacto de Mayflower. Estou citando isso porque a avaliação de vocês vai cair. E nesse primeiro contato, né, que os peregrinos vão ter com os povos nativos, vai surgir, né, o famoso Dia de Ação de Graças, né, que, segundo os norte-americanos, né, é talvez o feriado mais importante do ano, fora o Natal e a Independência. Tá? Ele é onde eles se reúnem a serem gratos por aquilo que tem acontecido no ano, pelas benesses que eles receberam. Porém, né, a verdadeira interpretação do Dia de Ação de Graças, né, acontece aí nas mídias sociais e também em algumas séries de forma cômica. Como, por exemplo, na série Todo Mundo Odeia o Chris, em um dos episódios, né, o Doc dá a ele um livro que mostra, né, a visão que os povos nativos americanos tiveram do Dia de Ação de Graças. Que ao, né, receber bem os peregrinos, através de um banquete, para celebrar a amizade entre os povos, os peregrinos assassinaram os povos nativo-americanos, tomaram as suas terras, deram início a esse genocídio, né, avançaram sobre as suas propriedades, certo? Sobre as suas propriedades, né? E ao mesmo tempo, né, vão fazer, né, depois desse massacre, né, um dia para comemorar isso, o Dia de Ação de Graças. Por isso que o Chris, lá no desenho, na série, ele diz, né, eu sou grato pela minha família, sou grato pelos meus amigos, né, e sou grato por não ser, né, índio nativo americano, certo? Aí lá no final do episódio mostra um índiozinho chorando. Porque a verdadeira interpretação do Dia de Ação de Graças, né, é porque os peregrinos massacraram os povos indígenas, tomaram as suas terras, deram início ao genocídio na América do Norte, expandiram, né, aí os seus domínios, né, e vão construir, a partir daí, uma ideia de nação, né, organizada na expansão da fé cristã. Né? Então, essa verdadeira interpretação do Dia de Ação de Graças vai cair na avaliação de vocês. Tá? É importante colocar que esse tipo de colonização ele foi diferente, ele foi uma exceção entre todo o processo colonizador da América. Tá? Tendo em vista que o processo de colonização tinha como característica tipo a exploração, né? Isso vai acontecer no Brasil através da plantation, vai acontecer no sul, né, aí, das colônias inglesas, tá? Da América do Norte, no sul, também vai ter, né, uma conotação de exploração baseada também no sistema de plantation, na monocultura, no escravismo, no latifúndio, voltado para o mercado externo e para reestabelecer a reprodução, né, do sistema mercantilista de produção. Tá? Lembrando que o mercantilismo era a política econômica dos Estados-nação, dos Estados absolutistas, que tinha como objetivo acumular metais preciosos. Tá? Os princípios mercantilistas eles estavam pautados nesses aspectos, porque a medida da riqueza das nações nesse contexto era principalmente em ouro e prata, certo? E na América do Norte, com a fundação das 13 colônias, o objetivo era outro. Primeiro, que essas colônias elas são colônias de povoamento. Tá?
Segundo, né, além delas serem colônias de povoamento, o objetivo delas era desenvolver um mercado interno, desenvolver aquela ação incipiente que estava começando, né, a se desenvolver, tá? Então lá não vai ser produzida apenas uma coisa que vai ser vendida para o mercado externo, que vai ser vendida para o mercado externo. Lá vai ser desenvolvido, certo? A policultura, a produção de vários gêneros agrícolas, tá? Que para complementar essa diversificação do mercado, vai ser incentivada a construção de manufaturas e posteriormente de fábricas. Vai dar início aí, fora da Europa, a um processo de industrialização que vai se completar no século XVIII e XIX, tá? Assim, a região do norte, ela possuía um desenvolvimento econômico diferenciado, possuía uma maior autonomia em relação à Inglaterra, primeiro porque essas terras que eram espanholas, elas foram esquecidas, né, pelo Tratado de Tordesilhas, tá? A América Hispânica vai preferir explorar a região do México e a região do Peru, né? A Nova Espanha, né? E o vice-reinado de Lima, por conta da riqueza extraída de lá, nas minas, né, de prata e ouro, e essa região vai ficar esquecida e os ingleses vão desenvolvê-la. Tá? É interessante colocar isso também. Então, eram colônias de povoamento, tinham como objetivo o desenvolvimento do mercado interno, produção de vários gêneros agrícolas, incentivo à indústria, tá? Trabalho livre e assalariado, certo? De forma generalizada, por isso essa região pôde se desenvolver economicamente de forma mais independente. Como a questão do clima temperado e das condições geográficas eram semelhantes à Inglaterra, né? A Inglaterra não necessitava de muita coisa que lá se produzia. Ela tinha como objetivo principal a exploração do sul. É somente, né, quando essa autonomia ela vai ameaçar o domínio inglês que, né, o cerco começa a ser apertado para as 13 colônias. As 13 colônias vão fazer, inclusive, o chamado comércio triangular, que vai envolver, né, a produção de rum, que vai ser trocado nas Antilhas por escravos, tá? E que, ao trazer da África, né, para o Caribe esses escravos, eles trocavam com os antilhanos, né, esses escravos por rum e revendiam, inclusive, lá, né, nas colônias do sul. Então, o tráfico negreiro também faz parte do comércio triangular. Mas esse tráfico negreiro que faz parte do comércio triangular, ele vai ajudar, pelo menos no norte, a desenvolver um investimento da indústria, né? Eles participavam desse comércio que era autônomo. Os principais parceiros comerciais aí das 13 colônias da Nova Inglaterra eram os franceses. Durante a chamada Guerra dos 7 Anos, vão ser obrigados a lutar junto com os ingleses contra os franceses. E por conta dessa aliança, né, ao término da guerra, vai ser vencida pela Inglaterra, mas ao mesmo tempo ela vai se endividar bastante, tá? A Inglaterra vai começar a tentar recolonizar, do ponto de vista explorador, né, as colônias do norte, e a partir daí vai se iniciar um conflito que vai dar origem à independência dos Estados Unidos da América, que é assunto, inclusive, do nosso próximo ano, tá certo? Então, características gerais, né? No sul, colônias de exploração, mão de obra escrava, certo? Negra africana, grande propriedade de terra, latifúndio, voltada para o mercado externo para reestabelecer as relações, para estabelecer e reproduzir as relações mercantilistas. Colônias do norte, independência, certa independência ou autonomia em relação à Inglaterra, certo? Clima temperado, né, semelhante ao europeu, incentiva à indústria, mão de obra livre assalariada, policultura, desenvolvimento de vários gêneros, né, agrícola, tá? Desenvolvimento de um mercado interno realmente de um Estado-nação. Com o tempo, esses dois projetos eles vão ficar, né, marcados por uma contradição interna.
dois projetos de civilização vão disputar, né? Qual desses dois projetos a América do Norte iria se desenvolver, tá? E após o processo de independência, que vai acontecer no século XVIII, que vai ter incentivo aí da França, certo? Vai ter o apoio político da França, certo? Vai ter influência dos ideais iluministas, principalmente do John Locke, tá certo? Através do chamado direito de rebelião, onde um governo que não atende os interesses do povo merece, né, ser trocado por ele. Tá? Essa disputa que vai acontecer entre o Norte e o Sul vai gerar, por conta da questão da escravidão e da sua continuidade como atraso histórico, a Guerra Civil Norte-Americana ou a Guerra de Secessão. Aquilo que não foi resolvido no processo de independência vai ser resolvido, né, na chamada Guerra Civil Norte-Americana, que vai acontecer no século XIX, na primeira metade do século XIX. Entre a primeira e a segunda metade do século XIX. Então, gente, estudem as características gerais do processo de colonização da América Anglo-Saxônica, tá? Principalmente das 13 colônias, que eu já citei aí. Tá? Vai cair bastante na prova isso, tá certo? Vai cair o Dia de Ação de Graças. Então, estudem aí o nosso conteúdo que eu expliquei para vocês, o videozinho do Todo Mundo Odeia o Chris. Quem quiser procurar aí no YouTube é fácil de achar, tá? O Pacto de Mayflower, né? Essas características gerais aí das 13 colônias da Nova Inglaterra vão cair na avaliação de vocês. Então, um grande abraço, fique com Deus, certo? Olhem a agenda do porque lá vou postar para vocês um AC que vai ajudar a vocês responderem aí algumas questões e algumas dúvidas para vocês tirarem. Um abraço a todos e até a próxima aula.